No início do século XX, os mestres de karatê de Okinawa decidiram alterar as implicações do uso do caractere tan e o substituíram pelo caractere que se traduz como vazio, que em conexão com o caractere te, mão, se refere ao combate com as mãos vazias, ambos pronunciados da mesma forma em japonês, karatê. No entanto, as duas respectivas combinações de caracteres chineses foram pronunciadas de forma diferente em coreano, que seria Tansu e Konsu. No vídeo de hoje, conheceremos de forma resumida como foi a introdução do karatê no Japão, na Coreia, e a anexação do sufixo do nas artes marciais modernas. Se consideras assuntos como este relevante, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho de notificações para não perderes os próximos vídeos. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e este será o tema para o vídeo de hoje. O sufixo do, que às vezes é utilizado em conexão com o karatê, só foi adaptado após a introdução da modalidade no Japão. Na verdade, ele classifica os esportes japoneses modernos, como por exemplo o kendo, o judô ou o aikido, e simboliza a transformação das artes clássicas denominadas jutsu, orientadas à prática das artes modernas, espiritualmente orientadas. Esse conceito nunca havia sido utilizado nas artes marciais chinesas, mas foi posteriormente adaptado pelos coreanos, como por exemplo no Taekwondo e no Hapkido. Para os chineses, assim como para os coreanos, o termo do ou dao em chinês originalmente tinha uma conotação religiosa ou sobrenatural. Já para os japoneses, o termo possuía apenas um significado puramente secular, de um caminho ou percurso a se seguir na vida. Isso é um reflexo da cultura japonesa e da vida em geral, que é mais secular e pragmática do que sobrenatural e metafísica. No entanto, o conceito do não era apenas reservado para as artes marciais japonesas, mas também encontrou expressão em todos os tipos de atividades estéticas, artísticas e cotidianas, como por exemplo a cerimônia do chá, chamado de cha-do. Posteriormente, muitas dessas atividades e rituais foram transferidas para a cultura coreana. No caso das artes marciais japonesas, o do tornou-se a expressão simbólica de todos os aspectos espirituais coletivos ligados às artes do Budo. Dessa forma, o sufixo também é entendido de maneira simbólica no Taekwondo e, durante o século XIX, o primeiro a articular e promover este conceito de forma metódica foi o fundador do judô moderno, Jigoro Kano. A maioria das fontes atribui a mudança do nome oficial do karatê para Funakoshi. Depois de se mudar de Okinawa para o Japão em 1922, ele recebeu a maior parte do crédito pela proliferação da arte no Japão. No entanto, havia muitos outros okinawanos, alguns inclusive mais habilidosos que Funakoshi, que também começaram a ensinar karatê no Japão. Sendo de Okinawa, eles enfrentaram um certo grau de implicância durante a atmosfera ultranacionalista daqueles dias. Além disso, durante a década de 1930, certamente teria sido difícil propagar uma arte marcial com um nome chinês, visto que o Japão havia invadido a Manchúria e travado guerras com a China. Segundo as próprias palavras de Funakoshi, ele queria evitar confusão com o boxe chinês. Portanto, ele mudou oficialmente o nome no ano de 1933, um movimento que muitos outros mestres de Okinawa inicialmente se ressentiram. Apesar disso, o nome logo foi aceito universalmente. Funakoshi também foi responsável pela incorporação de certas características do clássico ethos espírito guerreiro nos conceitos filosóficos e ensinamentos do karatê do japonês, que não existiam nos ensinamentos originais do karatê de Okinawa. Por sua vez, os militares japoneses reconheceram rapidamente o valor do karatê para os seus propósitos, e desta forma, o karatê, junto com o kendo e o judô, foi explorado para a educação militar pelo governo japonês. Os okinawanos adaptaram o karatê ao gosto do público japonês e a modalidade ganhou reconhecimento oficial como uma arte marcial japonesa.
Contudo, apesar da introdução no Japão e da mudança do nome, o personagem Tang permaneceu em uso, pelo menos entre os coreanos. O Karate-do foi introduzido e propagado na Coreia sob as transliterações coreanas de Tang-soo-do e Kong-soo-do, ou também o termo chinês Kwon-bo. E como já vimos em alguns vídeos aqui no canal e também no meu e-book, cujo link está na descrição deste vídeo, as Kwans originais, bem como seus fundadores, não tiveram qualquer conexão com o Taekwondo ou qualquer outra arte marcial coreana antiga. Além disso, logo após a libertação da Coreia do domínio colonial japonês em 1945, com exceção do Judô, do Kendo e do próprio Karatê, sob os nomes de Tang-soo-do e Kong-soo-do, nenhuma outra arte marcial existia na Península Coreana. O Shirun era considerado uma atividade esportiva semelhante a um jogo folclórico, e o Taekwondo, que também era um jogo folclórico, já não era praticado há muito tempo. Não se esqueça de deixar o seu like ou dislike neste vídeo, e se gostou do conteúdo, compartilhe. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!